Olá, meu nome é Pedro Merizo, sou hipnoterapeuta e psicanalista aqui na Reestruturar Desenvolvimento Humano. Hoje falaremos sobre um outro tratamento que a hipnoterapia tem sido também muito eficaz, tá? O medo de falar em público. Quem tem esse medo de falar em público, tá? Então, que atire o primeiro livro, que atire o primeiro X. Quem nunca teve medo de vir aqui no quadro ou aqui na frente e falar em público? Tá? Mas por que para algumas pessoas esse medo se torna incapacitante? É tão comum no final do ano os nossos consultórios ficarem cheios de pessoas que têm que apresentar trabalhos de conclusão de curso, monografia, teses e não consegue. Ele simplesmente trava. Ele não consegue ir lá na frente e falar. E aí a hipnoterapia tem entrado, né, de uma maneira muito rápida, muito sucinta, né, uma terapia muito breve, porque nós conseguimos regredir até a causa, ressignificar e então, livre desse problema, a pessoa consegue falar em público, a pessoa consegue perder esse medo. Né? E um fato interessante, e agora principalmente aos papais de plantão, queria até dar um conselho, porque geralmente quando um cliente nosso vem com esse medo e nós fazemos a regressão à causa, geralmente nós encontramos uma criança com medo, uma criança acuada, onde geralmente a gente tem um pai dizendo assim: não fala em público, não fala, olha só, estamos no mercado, está todo mundo olhando, não fala. E aí então a pessoa fica com esse trauma, tá? E o que fica registrado na mente dessa criança é que não é para falar em público. Quando chega no dia dele apresentar a tese dele, a monografia dele, e ele preparou tudo bonitinho, o que acontece? Ele trava. Por quê? Porque o medo, né? É o que Freud diria, traços mnemônicos da infância vêm e tomam ele, e aí ele fica travado, congelado, e aquele monte de gente olhando e ele não pode falar. Já aconteceu casos interessantes, onde também um adulto não conseguia se portar, não conseguia se socializar, ele não conseguia falar com outros adultos, ele não conseguia interagir nas conversas. Então ele era como se fosse um menino. Então quando ele ia entrar numa conversa, ele resolvia não entrar. Quando ele ia falar, ele resolvia não falar. Então foi muito interessante. Por quê? Porque ele sempre ouviu dos pais que, olha, assunto de adulto você não deve entrar. Olha, em assunto de adulto você não se mete. Em assunto de adulto não é lugar de você estar. Então, ele cresceu com esse trauma e toda vez que ele ia entrar numa conversa, ou ele tinha que falar alguma coisa, ou ele tinha que se portar como adulto, ele não conseguia, porque ele travava. Por quê? Porque não é um assunto para ele, não é um assunto que ele deve entrar, porque é um assunto de adulto. E isso foi atrapalhando a vida dele, e ele foi perdendo muitos contatos, muito network, né, propostas de emprego por causa disso. Então, vale a pena pensar, né? Conhece alguém que tem medo de falar em público? Você tem medo de falar em público? Se você estiver vendo esse vídeo agora no final do ano, se você não conseguiu apresentar sua monografia, vale a pena investir nisso. Vem aqui, né, se inscreve no canal, ativa os comentários, as notificações. E se você tem medo de falar em público, escreve no comentário: eu tenho medo, eu preciso me tratar. Marca uma consulta e vem aqui descobrir como você pode ficar livre disso. E aí, ó, poder falar em público tranquilamente. Um abraço, espero vocês aqui. Obrigado.